Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, Dr. António Pires de Lima, Dr. Carlos Lopes. Agradeço a sua presença nesta comissão para prestar esclarecimentos, começando com uma questão prévia, que a presença de Vossa Excelência aqui não é inocente, nem no timing, nem no conteúdo. Todos sabemos o que é que está a acontecer neste momento em relação à TAP, todos sabemos as notícias constantes que têm assustado e indignado os portugueses relativamente à TAP e, portanto, admitimos que, a certa altura, o Partido Socialista tenha tido a intenção de criar aqui um novo tema, um novo período, novos protagonistas que pudessem, de certa forma, desviar aqui um pouco as atenções de algo que está a correr para lá de mal. Mas o PSD, desde o princípio, a nada se negou e, portanto, nós não temos tabus nem de períodos, nem de pessoas, nem de temas e, portanto, é com gosto que estamos também a participar nesta audição. Vossa Excelência, na sua intervenção inicial, respondeu ou pré-respondeu um conjunto de questões às quais me permita que volte e, começando, primeiro, a privatização que foi levada a cabo pelo Governo em que foi Ministro. Queria-lhe falar ou queria-lhe perguntar se nos podia falar das salvaguardas de interesse público, ou seja, quais eram as principais preocupações do Governo com aquela privatização. Quando falo de preocupações de defesa do interesse público, preocupações de capitalização, preocupações em relação a alguns ativos complicados que a TAP tinha e que só contribuíam para os seus resultados negativos e para a sua avaliação negativa e, portanto, quais foram os principais interesses que o Governo pretendeu salvaguardar com essa privatização. Segundo, e também até por comparação, perguntar como é que correu o processo do ponto de vista da cooperação entre as principais entidades envolvidas, o Governo, a par pública e a própria TAP. Esta pergunta perceberá por comparação àquilo que assistimos, que até uma greve teve que ocorrer para se encontrar uma assinatura do Ministro. A terceira questão que queria colocar-lhe tem a ver com a tal comissão paritária. Segundo nos foi dito pelo Dr. Sérgio Monteiro, existiria uma comissão paritária que iria acompanhar e garantir o cumprimento dos ambiciosos objetivos da privatização. Temos procurado essa comissão, duvidamos que ela exista, mas de todo modo perguntar-lhe se chegou a existir, conhece alguém, ficou preparada, porque é que ela era importante, se é que era importante. Ainda em relação à capitalização da TAP. Como é que o Governo preveniu, se é que preveniu, não só a garantia de entrada, mas também a garantia de não retirada desse tipo de capitalização? Ou seja, podemos correr o risco de um novo acionista capitalizar a TAP e mais tarde, por diversas formas, descapitalizar a TAP. Face àquilo que se sabe hoje, e já falou um pouco sobre isso, acha provável que estes 53 aviões adquiridos pela Atlantic Gateway chegaram à TAP a um valor acima do mercado, com tudo o que sabia na altura e sabe hoje? Uma outra questão, ainda a ver com o mesmo tema, tem a ver com a nacionalização. Todos sabemos como é que foi feita, o que é que foi dito, como é que ocorreu, em que circunstâncias as promessas eleitorais foram feitas nesse sentido, como é que Vossa Excelência avalia a renacionalização que ocorreu na TAP e o impacto disso na tal defesa do tal interesse nacional que presidiu à privatização em 2015. Uma outra questão também tem a ver com esta, tem a ver com a pandemia. Discute-se muito o apoio que é dado, ou tinha que ser dado, às companhias aéreas no âmbito da pandemia. Todos sabemos que o modelo usado na TAP, que foi da renacionalização, foi um modelo que não foi seguido em mais lado nenhum. Existem muitas outras companhias que passaram por processos idênticos. A TAP terá, se calhar, uma característica ímpar, que conseguiu um acionista, foi o único acionista no mundo que ganhou dinheiro com uma companhia aérea durante a pandemia, só houve um, chamado David Neeleman, e foi à custa dos portugueses, e, portanto, pergunto-lhe como é que entende que, na questão da pandemia, e se tivesse a companhia privatizada a 100%, conforme era a intenção do Governo em que exerceu funções, como é que seria a intervenção, que custo teria a intervenção, como é que seria gerir esse processo, ou se, mesmo com a privatização mantida relativamente a 2015, se isso teria custado aos portugueses 3.200 milhões, ou, se quiser, 2.500 mais 700 para o privado que a for comprar, se é que a vai comprar. Muito obrigado, Sr. Presidente.